Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 1, você já conhece, vou ler 2 textos. Nós vamos aplicar esses textos, intercalar e costurar no final todos eles. Lucas capítulo 18, versículo 1, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia, como essa viúva me molesta é uma palavra bonita para falar, ela está enchendo meu saco, ela não sai do meu pé, essa viúva, e porque ela está fazendo isso, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, Ele lhes fará justiça. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Abra comigo versículo 18, essa passagem. Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Que palavra de esperança! A ardente, escute essa expectativa, a ardente expectativa da criação. O que a criação está esperando? O que a criação aguarda? A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, não lembra? A criação tem uma expectativa, uma esperança, e essa esperança está sobre a revelação dos filhos de Deus. E nessa esperança, que esperança é essa? De que a própria criação será redimida, será resgatada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento, por favor, dando glória a Deus e aleluia. Sinta a presença do Senhor aqui. Esse último texto que nós lemos, Romanos do capítulo 8, olha o que o texto, gente, está falando. Vamos dissecar um pouco. O que esse texto está falando é que nós, quem é filho de Deus aí? Tem algum filho de Deus aqui nesse culto? Então, a natureza, ela tem uma expectativa, ela tem uma esperança. E a esperança que ela tem é dela ser liberta da corrupção que está aprendendo. Existe uma corrupção que está tornando a criação cativa. E a esperança da criação não é na volta de Jesus ainda. O texto está falando que a esperança dela está na revelação dos filhos de Deus. Então, o mundo está num cativeiro de corrupção. E a responsabilidade de tirar a criação dessa prisão, sabe de quem é? Os filhos de Deus. É meu e seu. O texto está falando, a igreja tem uma responsabilidade enquanto está na terra, porque a criação está presa e os filhos de Deus e a igreja estabelecida por Cristo na terra tem a responsabilidade de poder libertar, de poder resgatar, de poder liberar a criação da corrupção que se instalou nela. Então, de fato, a gente tem que orar, a gente espera a vinda de Jesus. Mas você entende que isso aqui vai requerer de nós um posicionamento diferente, talvez, do que é pregado muitas vezes? Porque o que é pregado é assim, ó: ei, o mundo está indo de mal a pior, não tem o que a gente fazer. A única coisa que a gente pode fazer como igreja é orar e esperar a volta de Jesus, porque quando Jesus vier, Ele vai resolver todos os problemas.
Só que a leitura que a gente acabou de fazer me mostra um cenário diferente. De fato, o Senhor voltará e nós subiremos para o céu. E eu estou com uma grande expectativa de voltar e encontrar com o meu Deus no céu. Mas o texto propõe para a gente uma mudança de postura. A postura da igreja, enquanto ela espera a volta de Jesus, não é uma postura defensiva, é uma postura ofensiva enquanto nós esperamos. É o que está dizendo aqui. Enquanto vocês estão aí, vocês têm que trabalhar para vocês liberarem a prisão que está sobre a criação. Então entenda o seguinte: existem indicativos e sinais da volta de Jesus que são demonstrados e manifestos no mundo. Mas o texto também está falando que grandes sinais da volta de Jesus precisam ser manifestos dentro da igreja, pela postura da igreja. Então a igreja que se prepara para o arrebatamento, ela precisa se posicionar e ter uma postura. Então, os sinais da volta de Jesus não são apenas sinais externos, são sinais internos. A gente espera, pastor, quais são os sinais externos? Guerras, catástrofes, terremotos, fomes, pestes, pandemias, e a gente está vendo tudo isso. Pastor, qual é o sinal interno? É aquilo que acontece dentro da igreja. Então a igreja também, quando vê os sinais externos, ela precisa começar a transformar, a se mexer e a se moldar para se tomar uma postura e um posicionamento para estar pronta para a volta de Jesus. Qual é, pastor? Eu estou esperando. A postura da igreja é a postura do texto da parábola que nós lemos do juiz Inico, que fala que existe uma viúva perseverante. Que postura é essa? E a gente vai chegar lá. E eu quero demonstrar, à luz daquela parábola, como é que uma igreja precisa se posicionar quando ela começa a ver o sinal dos tempos. Porque Jesus não vai vir só quando tiver sinal lá fora. Ele espera um sinal aqui dentro também. Sinal lá fora, a gente já teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos próximo da Terceira Guerra Mundial, estamos vivendo uma pandemia, mas o mundo já viveu pandemias antes, o mundo já viveu guerras antes, os sinais externos já se manifestaram antes e Jesus não veio. Talvez é porque a igreja ainda não se posicionou e se demonstrou como um sinal. Enquanto nós não colocarmos um sinal interno, Jesus não volta. Que isso, pastor? É verdade? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Coloca para mim, Nata, na tela. Mateus 24, 14. E, quer ver qual é a posição da igreja, para você entender que não é uma posição acatada, não é uma posição defensiva, é ofensiva? Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino. E este evangelho do reino, diga evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você viu a ordem das coisas? Não tem fim antes da igreja e dos filhos de Deus, numa posição ativa, pregar o evangelho. Qual o evangelho? O evangelho do... Pastor, o que é isso? Existem evangelhos diferentes? Não. O evangelho é um só. Mas existem abordagens diferentes do mesmo evangelho. Evangelho significa boas novas. Boas novas significa uma notícia, uma mensagem. Então, dentro do evangelho que nós conhecemos, existem mensagens distintas, mas complementares. Por exemplo, a Bíblia fala do evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de quem crê. Então a mensagem do evangelho de Cristo é uma mensagem de salvação, é um evangelho de salvação. Quando eu creio na mensagem de Cristo, eu recebo a salvação. Mas a Bíblia cita, por exemplo, a mensagem do evangelho de arrependimento. João Batista pregava a mensagem do arrependimento. A Bíblia cita em Efésios capítulo 6, vocês têm que calçar as sandálias da pregação do evangelho da paz. Então existe a mensagem da paz também dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de evangelho. Só que o texto deixa claro para a gente: antes da volta de Jesus e do fim, todos precisam ouvir o evangelho do reino. É a mensagem do reino. Não é necessariamente a mensagem da salvação. Pastor, o senhor está me deixando confuso. Qual é a diferença?
Tudo é o mesmo evangelho, gente. Só que a mensagem do evangelho da salvação, ela prega o seguinte: é o que Deus fez e faz para pegar quem está na terra e levar para o céu. A mensagem do reino é o que a igreja faz para trazer o que existe no céu se manifestar aqui na terra. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir isso. A mensagem da salvação é o que Deus faz para te tirar da terra e te levar para o céu. A mensagem do reino é o que a igreja faz para trazer o céu e manifestar o céu aqui na terra. Então o que ele está falando é: enquanto vocês estão esperando a minha volta, comecem a pregar o evangelho do reino. Entenda, tanta gente que trabalha com escatologia, faz gráfico, faz timeline, faz calendário da volta de Jesus, e a própria Bíblia fala: ninguém vai saber o dia. Ninguém vai entender esse dia. Desculpe você que gosta de escatologia, mas é difícil a gente dizer: é esse dia, é esse mês, é esse ano. É impossível. Mas quer ver uma certeza? Eu sei que é audacioso eu dizer isso, mas em cima dessa palavra aqui que eu posso dizer, Jesus não vai voltar depois desse culto. Eu não sei quando ele vai voltar, mas eu sei que ele não volta depois desse culto. Sabe por quê? Porque a Bíblia está falando: ele só volta depois que todos ouvirem a mensagem do reino. Tão somente o mundo não conhece a mensagem do reino, como a grande parte da igreja ainda não conhece a mensagem do reino. É por isso que eu tenho essa certeza. Por que eu digo isso? Eu lembro que nós pregamos, enquanto estávamos no centro de convenções, eu fiquei 1 mês e meio só pregando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um semeador que lança sementes. O reino de Deus é como um tesouro escondido. Eu fiquei 1 mês e meio explicando para as pessoas qual é a mensagem do reino de Deus. Ia para a rede de televisão, ia para a internet, ia para a rádio. O que eu mais recebia de mensagem era gente falando assim: pastor, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, e eu nunca ouvi pregar, eu nunca entendi essa parábola, eu nunca soube distinguir o que é evangelho do reino. Você está entendendo isso? Nós temos que mostrar para a igreja, para os salvos que vão para o céu. Isso não quer dizer que você não vai para o céu, mas entenda, você não tem que ficar aqui passivo falando: Senhor, desce logo, Senhor, vem logo restaurar o mundo. Não, quando nós pregamos o evangelho do reino, nós nos posicionamos na postura que Deus está falando. Ao invés de ficar catado no canto orando para eu voltar, comece a pregar e trazer aquilo que tem no céu aqui na terra: autoridade, cura, poder, salvação, glória. Você tem que estabelecer na terra aquilo que existe no céu. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque muitos conhecem a mensagem da salvação de Cristo, mas nem todo mundo conhece a mensagem do reino de Deus. Não é a mensagem da igreja. Preguei isso aqui já. A gente não prega para converter você para a igreja. A gente prega para te levar para o reino de Deus, para o reino dos céus. Eu prego Jesus Cristo. É claro, em Jesus foi criada a igreja, mas dentro da igreja é estabelecida o reino. A igreja está aqui na terra para isso, para ela poder estabelecer. Enquanto Jesus não volta, nós temos que estabelecer na terra as regras e todos os parâmetros que existem no céu. Quantos entendem? Dêem glória a Deus. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui nessa palavra. Vamos pregar o evangelho do reino. Porque o evangelho do reino, ele vai denotar que quando Jesus voltar, ele não volta para uma igreja acanhada. Ele não vai voltar para uma igreja covarde. Ele não vai voltar para uma igreja apática. Ele não vai voltar para uma igreja medrosa. Ele não vai voltar para uma igreja melancólica. Ele não vai voltar para uma igreja coitadinha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse texto denota que a igreja marcha, que a igreja cresce, que a igreja anda, que a igreja triunfa, que a igreja está nativa, que a igreja vai triunfante. Ela não anda para trás, ela anda para frente. O texto está tratando qual é a postura da igreja. Qual é a igreja que Jesus vai encontrar? É uma igreja forte, é uma igreja pujante, é uma igreja que manifesta os dons, é uma igreja que traz para a terra o que existe no céu. É essa a postura da igreja do arrebatamento. Aleluias! 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 Então, aleluias, eu sinto a presença do Senhor nisso. Que isso aqui é libertador, você está entendendo? Nós estamos ajudando e acelerando a volta de Jesus, porque vocês passam a conhecer a mensagem do reino. Porque a mensagem do reino é interessante, é assim, ó. Vamos orar. E essa é a postura às vezes: Senhor, volta logo. Porque tem muita corrupção. Porque tem muito perigo.
porque tem muita morte, porque tem muita violência, porque tem muita prostituição, porque tem muita coisa que não presta. Jesus, volta logo para libertar o mundo disso. Aí Jesus está lá em cima falando: ei, eu não vou voltar, sou eu que estou esperando vocês começarem a manifestar o meu reino lá embaixo, porque não é o meu papel libertar essas coisas. A corrupção da criação, eu coloquei e dei para vocês autoridade para fazer, porque eu andei na terra, eu ensinei vocês, eu falei: eu vou ir, mas eu vou derramar poder, e vocês farão coisas iguais e maiores do que eu faço. Então, enquanto você está sentado esperando Jesus fazer alguma coisa, é Jesus que está sentado no trono, à destra do Pai, falando: ei, eu estou esperando sentado a ação de vocês, mas vocês não podem esperar sentado a minha volta. É em pé que vocês vão esperar, é marchando, é pregando, é libertando o cativeiro da corrupção. Dê uma glória a Deus. Quer saber se Jesus vai voltar logo? Pare de olhar para fora e olhe para dentro. O termômetro do arrebatamento é a igreja. Guerra já teve, pandemia já teve, doença já teve, já correu na história. O que é diferente? Qual é a postura da igreja durante esse período? É por isso que Satanás às vezes também entende, ele não é bobo não. Ele queria fechar a igreja na pandemia, ele queria acovardar a igreja na pandemia, ele queria botar a igreja contra a parede, ele queria acabar com isso que está acontecendo. Mas a igreja não para, a igreja é forte. A gente vai no carro, a gente vai na rádio, faz culto drive-in, faz culto no carro, faz culto híbrido, faz culto com gente, com carro, com bicicleta, com moto, vai para o campo, a gente faz de tudo, porque a gente está estabelecendo o reino de céus na terra. Eu sinto a presença do Senhor nisso aqui. Pastor, essa postura. É a postura da viúva perseverante. Nós lemos em Lucas capítulo, diz assim: contou-lhes uma parábola. E na verdade não é nem contou-lhes, bota o versículo primeiro aqui, Lucas 18:1. Vamos de novo entender esse texto todo, para você entender que nesta parábola, quem é a igreja? É a viúva. E a Bíblia diz assim, no Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola. Se ele contou também, quer dizer que esta parábola, ela participa de um enredo maior. Ela participa de uma história maior. Ele vinha contando uma série de parábolas que estão interligadas. Então a gente vai ter que se remeter ao capítulo 17 de Lucas. O capítulo 17 de Lucas, sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre o sinal do fim dos tempos, sobre o começo das dores, sobre as guerras, sobre terremoto. Ele está falando dos sinais externos da volta dele. Aí quando chega no capítulo 18, ele aborda a postura da igreja, porque tem que estar encaixado. Não é só sinal externo, tem que ter sinal interno também, aleluia. E ele está mostrando, está na nossa cara. Não fica medindo pelo que acontece lá fora, fica medindo pelo que acontece aqui dentro, na minha casa. É no meio da minha igreja que eu vou começar uma postura diferenciada e preparar minha noiva para minha. Aleluias, aleluias. Aí ele fala: e contou-lhes também uma parábola. E ele começa a instruir. Ele fala assim, se vocês, sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Se vocês começam a perceber sinais externos, comecem a intensificar o sinal interno. Comece a orar. Não é orar só para você ir para o céu. Não é só orar para você ter perdão de pecados. É orar porque a minha hora está próxima. Oração diferente, é uma mensagem diferente, é uma postura diferente. Então, se a gente ver o sinal como a gente nunca viu, a gente tem que orar e manifestar os sinais internos como manifestamos. Ele disse sobre orar e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Esse é o verdadeiro ímpio coerente. Temo a Deus e não respeita o homem. Mas ele é coerente. Porque tem muita gente que vem na igreja e diz que respeita a Deus, mas desrespeita o próximo. A gente diz que ama a Deus e não trata bem o próximo. Isso é incoerência, porque é impossível eu dizer que eu temo a Deus e amo a Deus se eu não tenho compaixão com a pessoa que está do meu lado. Você está entendendo? A meu amor a Deus, a minha servidão a Deus, ela vai se manifestar pela forma como eu trato as pessoas que Deus coloca na minha vida, que Deus coloca do meu lado, que Deus coloca no meu caminho. Esse cara fala assim, eu não temo a Deus e nem a homem. Só que tem um erro muito grave aqui também, porque ele é um juiz. Não quer temer a Deus, juiz? Tranquilo.
A opção é tua. Cada um, não é assim que fala, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença. Você não é obrigado. Mas sendo um magistrado, você tem que respeitar os homens. Como é que você vai se compadecer com a dor do próximo e julgar o próximo se você não respeita o próximo? Então a gente está vendo aqui um homem que é colocado numa posição de poder, que ele não tem uma vírgula, uma fração daquilo que ele tinha que ter de sobra. Ele tinha que ser uma pessoa justa, ele tinha que ser uma pessoa coerente, ele tinha que ser uma pessoa que no mínimo tem simpatia com a figura humana, porque ele vai julgar essa pessoa. Então, o que falta nele é justamente aquilo que ele precisa ter como a sua maior característica. E aí, deixa eu aplicar isso aqui na minha e na sua vida. As suas qualidades precisam ter a cara do teu chamado. Você deve ser cheio daquilo que Deus te chamou para fazer. Cantores que cantam para louvar ao Senhor e não louvar a si. Pregadores que pregam para louvar ao Senhor e não para se exibir. Pastores que apacentam as ovelhas e a igreja, ao invés de querer se exaltar sobre a igreja. Quem serve entender que se Deus me colocou numa posição de honra, eu tenho que tratar de criar as características necessárias para glorificar a Deus no local onde Ele me permitiu. Eu posso falar uma coisa? É um privilégio você estar sentado aqui. Você não está fazendo favor para Deus, ao contrário, você vem aqui e fala: Senhor, é um privilégio vir para a tua casa, é um privilégio meu estar aqui pregando, é um privilégio tocar, é um privilégio cantar, é um privilégio ficar na porta, é um privilégio varrer, é um privilégio limpar o banheiro da casa de Deus. E se Deus te colocou numa posição, independente em qual escala de serviço, trate de desenvolver as características necessárias para honrar o Deus que te colocou nessa posição. Aleluias, aleluias. É um privilégio servir a este Deus. E o texto continua e fala: então havia naquela cidade um certo juiz, um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Olha que dureza o texto nos apresenta. Porque vamos falar a verdade, a cidade inteira é identificada pela falha e erro de uma pessoa. Havia numa cidade um juiz iníquo, não respeitava a Deus nem os homens. O que eu vou pensar da cidade? Olha, ninguém presta lá, né? Ninguém vale de nada. Você sabia que um país inteiro, uma cidade inteira, ela não pode ser rotulada pelo erro de uma pessoa? O erro de um líder, o erro de um partido, o erro de um pastor. A igreja não pode sucumbir pelo erro e o deslize de um líder religioso. É errado a gente querer olhar para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso país e falar: o Brasil não vai dar em nada, o Brasil não presta para nada. Por quê? Porque a gente rotula o futuro do nosso país baseado em erro de uma ou duas ou um grupo de pessoas. O Brasil é um país abençoado, de um povo abençoado, de um povo unido, de um povo trabalhador. E é interessante porque o texto nos dá esperança. Havia naquela cidade, naquele país, um juiz iníquo. Ele pega e resume tudo aquilo, as características erradas do juiz, mas depois o texto continua: louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim: mas havia uma viúva perseverante. Olha como o texto está se encaixando no texto que a gente leu, porque nós, filhos de Deus, fomos chamados para quebrar o jugo e o cativeiro da corrupção. E esse texto está falando: havia na cidade um juiz corrupto, mas também tinha uma igreja perseverante. Mas tinha uma viúva perseverante. Existia um povo naquele local que falava: não, nós somos levantados por Deus para a gente quebrar essa cadeia, para a gente livrar essa algema. Não seremos conhecidos como um país que todo mundo é corrupto, como um país que é o país do carnaval e do futebol, como um país que tudo acaba em pizza. Não, esse não é o Brasil que eu conheço. O Brasil que eu conheço é um país próspero, é um país abençoado, é um país de um povo ilibado, de um povo honroso, de um povo trabalhador. O Brasil é um país de ordem e progresso. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está levantando uma igreja para ser como essa viúva. Desiste não da tua família, porque isso começa dentro da nossa família. É a célula máter de todas as coisas. Não desiste da posição que Deus te colocou. Seja insistente, porque é sobre você que Deus coloca a responsabilidade de quebrar os cativeiros da corrupção deste. Se tem juiz iníquo, Deus levanta uma igreja pura.
Pastor, mas tem muita corrupção. Tem. Pastor, mas tem muita violência. Tem. Pastor, mas tem muita prostituição. Tem. Mas na mesma cidade existe uma viúva. Existe um povo que não desiste. Existe um povo que não fica na defensiva, vai para a ofensiva. Ofensiva, essa mulher foi no local onde esse juiz trabalhava e ficou dia e noite batendo. Se fosse no dia de hoje, ela mandava zap, ela ligava, ela batia na porta, ela mandava e-mail, ela não parou, ela falou assim: eu estou aqui, eu estou de olho, eu preciso de justiça, eu vou quebrar as cadeias desse mundo. Esse é o papel que a nossa igreja tem nos dias de hoje. Não é só com oração, não, é marchando na rua, é votando, é fazendo a diferença para que a corrupção não se instale, para que a maldade não se instale, para que juízes injustos, para pessoas que não temem a Deus, para pessoas que não têm compaixão do homem se instale. A igreja tem um papel, não apenas espiritual, mas cívico e social. Eu não sou muito de pregar isso, mas é o que a Bíblia está falando, não sei o que estou pregando. Se levanta a corrupção, Deus levanta uma igreja para limpar isso. Ore para Deus fazer isso. Deus está falando: estou esperando você. Você está esperando para eu voltar, mas eu só vou voltar depois que vocês libertarem a corrupção que existe no mundo. Isso que está dizendo aqui o texto. Então a mulher vai no local dele e bate. Manda mensagem. Não sai do pé do cara, não. Tanto que a palavra que ele usa, essa mulher está me molestando, é uma palavra até perigosa, até pesada para os dias de hoje. Ele se sentiu molestado em fazer o que era a obrigação dele. Não é difícil a gente ouvir às vezes discursos de pessoas que se vangloriam em fazer coisas que eram dever? Não, mas eu construí isso. Não, mas eu fiz isso. Mas eu levantei isso, mas eu fiz a estrada. É a sua obrigação. Não se sinta molestado quando as pessoas cobram aquilo que é o teu dever fazer. Vocês estão entendendo isso? Poxa, está parecido não com o local, essa cidade, não? Assim, ó. Eu vim aqui porque eu quero justiça. Eu preciso de um veredito para a causa. A mulher está precisando de justiça. Quem ela procura? Juiz. Porque quem faz justiça é um juiz. Se ela quisesse vingança, ela ia atrás de um chefe do tráfico. Se ela quisesse vingança, ela ia atrás de um... Se quisesse vingança, ela ia atrás de um mau elemento. Mas ela não quer vingança, ela quer justiça. Antes de procurar alguém, tente entender. O que você está buscando nessa pessoa? O que você quer quando você busca? Qual é a sua expectativa em encontrar as pessoas? Deixa eu me aprofundar nessa pergunta. O que você quer? Ina com as pessoas que você procura estar ao redor. O que você espera para a sua vida? É compatível com as pessoas que te rodeiam, com as pessoas que você conversa, com as pessoas que você se relaciona? Porque não adianta você querer justiça e buscar um justiceiro, você precisa buscar um juiz, porque um justiceiro não pode te entregar justiça. O grande erro das pessoas no dia de hoje é que a gente tem expectativa de uma coisa, mas a gente procura na pessoa errada a saída e o resultado e a solução para aquilo que a gente quer na nossa vida. Qual é a expectativa que você tem? Olha para as pessoas que estão te rodeando, das tuas amizades mais próximas e pergunta: a minha expectativa combina que as pessoas estão aqui ao meu redor? E aqui eu já quero profetizar na sua vida. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar famílias, Deus vai levantar uma roda, um ambiente, uma igreja que vai te abençoar, que vai solucionar os seus problemas, que vai te ajudar a buscar a justiça que você tanto precisa. Se for necessário, o próprio Deus se levanta, se coloca do teu lado e fala: anda comigo, meu filho, anda comigo, minha filha, porque a minha justiça para você pode até tardar, mas ela nunca falhará. Então, até como igreja, por exemplo, quantos aqui querem mais da palavra de Deus? Então procure uma igreja que pregue a palavra. Parece ser óbvio, mas eu fico abismado. Não, eu quero ser cheio da palavra de Deus. Olha, eu quero ser abençoado pela palavra de Deus. Aí vai para um local que é 2 horas de louvor, de música e 15 minutos de palavra. Aí vai para um local que é 3 horas de revelação. Aí quando já está acabando, prega 5 minutos, dá logo uma leitura bíblica, uma aplicação e acaba. Você quer ser cheio da palavra nesses ambientes? Você quer ser preenchido? Se você quer ser preenchido pela palavra, vai para um local onde a palavra é pregada. A tua expectativa combina com o local onde você está. Eu posso falar de relacionamento, dá vontade de ir. As pessoas com que você se relaciona combinam com a tua expectativa e projeto de futuro.
Não, pastor, porque eu vou arranjar uma mulher. Mulher de Deus, mulher de oração, mulher do manto. Aí você vai na boate para encontrar? Eu nunca vi mulher do manto indo muito para boate. O problema é que você está indo em lugares errados, querendo encontrar em pessoas erradas a expectativa que você tem para a sua vida. Quem quer justiça vai para um juiz. Quem quer mulher de Deus vai para igreja, meu irmão. É aqui que Deus vai te colocar uma Rebeca aqui nesse local. É aqui que Deus vai colocar para você um Boaz. Aqui é o local onde Deus faz. Ah, pastor, mas tem gente, às vezes, tudo. Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Deixa Deus polir um pouco. Não te apressa. Qual é o problema? Você quebra a cara em relacionamentos, aí vai discutir com Deus. Deus, por que isso aconteceu? Deus está falando. Onde é que tu está buscando a expectativa da tua vida? Por que tu bota em pessoas erradas o projeto do teu futuro? Olha para o teu futuro e pergunta, quem está do meu lado? Tem para mim. Aleluia. Glória a Deus. É o que esse texto está falando. Eu quero justiça. Como diz a sabedoria de Salomão, se você se rodear de bons exemplos, você se tornará um. Se você se rodear de pessoas sábias, você se tornará. Deus levante e coloque pessoas sábias do teu lado. Pessoas abençoadoras do teu lado, pessoas que têm o mesmo projeto, que andem para o mesmo local, que querem ir para o céu e que querem estabelecer na terra o reino de Deus. O juiz não quer receber a mulher está batendo, a mulher está mandando e-mail, só que ela é perseverante, ela é brasileira, e brasileiro não desiste nunca, não é isso que a gente fala? Isso é nossa igreja, assembleiano, tenta parar assembleiano. Tem aquele corinho assembleiano que nem omelete, quanto mais bate, mais cresce? Pode bater em nós, que nós cresce, pode acabar com nós, que nós se prolifera, eu até falei errado aqui, porque eu ia falar uma língua estranha, já amarrajada junto, não é assim que faz? Então ele fala assim, eu não vou atender essa mulher, mas a mulher importuna tanto, a mulher bate tanto, a mulher incomoda tanto, que ele com cara fechada, contrariado, assina o veredito da mulher e fala, dá causa ganha para essa mulher, vai lá, entrega para essa mulher, pega isso porque eu não aguento mais ela aqui no meu ouvido, ela aqui no meu pé, olha que bonito. O juiz deu a sentença favorável com cara fechada, contrariado, raiva. Hoje é uma noite de profetizar sobre a sua vida. Existe um papel, existe uma assinatura, existe um currículo, existe um contrato, existe um projeto que pessoas vão entregar na sua mão, mesmo contrariadas, mesmo com raiva, mesmo indo contra você, mesmo tramando contra o texto aqui, me dá propriedade e autoridade para profetizar isso sobre a sua vida. Pessoas que não gostam de você vão ter que morder a língua e entregar na sua mão a vitória que Deus projetou para a sua vida. Se necessário, meu irmão, até o demônio vai vir arrastado, mas ele vai colocar a vitória na sua mão em nome de Jesus. Mas ele só entrega para quem é resiliente, uma igreja perseverante, não é uma igreja que fica coada não. Eu entreguei, pastor, nas mãos de Deus. Meu irmão, marcha, faz, bate, incomoda, manda e-mail mesmo, liga mesmo, faz algum. Eu como pastor às vezes não falo dizer porque é difícil, mas tem gente que fala assim, pastor, o senhor não me atendeu. Enquanto o senhor não me atendeu, eu vou continuar mandando mensagem para a Glorinha. Eu boto a culpa sempre na Glorinha quando eu não posso atender. Manda lá para a Glorinha. E a pessoa chega, pastor, eu já mandei 20, 30 e-mails, eu fico animado. Eu ouço essa pessoa, eu dou crédito, porque são pessoas resilientes. Eles estão demonstrando e manifestando uma característica de uma igreja que está pronta para o arrebatamento e a volta do Senhor. Pode subir aí o pessoal da música, que aqui é tiro curto. Aleluia. Então, é interessante que acaba aí o texto. O juiz entrega na mão da mulher o veredito favorável só porque ela foi perseverante. Aí Jesus, na parábola, começa a falar assim, viu só? Vocês perceberam? Se a mulher recebeu o veredito, parecer favorável, de um juiz que não teme a Deus, de um juiz que não respeita os homens, aí Jesus faz um paralelo extraordinário. Assim, o que vocês acham? Pai de vocês, Deus Pai no céu, não vai fazer por vocês, se vocês também forem resilientes e vocês também forem perseverantes. Olha que paralelo interessante que Jesus faz. Ele pega um juiz iníquo de um lado e de outro ele fala do justo juiz. Então ele pega dois juízes. Ambos os juízes têm poder,
Ambos os juízes, com uma canetada, fazem acontecer e resolvem alguma coisa. Ambos os juízes estão em um local e uma posição de poder. Podem dar sentenças. Mas só que um dá uma sentença baseado em uma motivação. E o outro dá uma sentença baseada em outra motivação. Então ele fala assim, o juiz Inico, ele dá a sentença favorável porque ele não aguentava mais a mulher. Ou seja, ele deu um ok. Ele deu uma assinatura, ele deu causa-ganha, porque ele queria ver a mulher longe. E o justo juiz? A motivação é outra. Tudo que Deus te dá, Deus te concede. Deus te coloca na mão, é para te ter perto. A grande verdade é que a gente tem que entender como funciona o tempo de Deus das coisas. Porque tudo que Deus faz por você é para ter você perto dele. E tudo que Deus não faz por você também serve para a mesma motivação, ter você perto. Só que é muito mais fácil, a gente recebe quando a gente tem a bênção. E quando Deus não dá a bênção, sabe por que Deus te abençoa às vezes e diz não? É porque o não dele vai aproximar você dele. É porque o silêncio dele vai aproximar você dele. Verdade. Só de julgar não, mas 80%, 90%, 95% dessa igreja aceitou Jesus, tinha uma crise, tinha um vento, tinha uma sequidão. Você falou, que Deus se calou para mim. Sabe por que ele se calou para você? Ele sabia que naquele dia você ia estar aos pés dele, você ia se aproximar dele, você ia aceitar ele. E a partir do momento que você aceita, ele fala, está entendendo, meu filho, como é que funciona no céu? A minha motivação não é uma motivação humana. Lá no céu, as pessoas te fazem favores, as pessoas te dão dinheiro, as pessoas são elegantes porque elas querem ver você bem longe. Eu sou o contrário. Quando eu te abençoo, eu te quero perto. Quando eu te abençoo, eu também te quero perto. O que eu aprendo com isso é que existem bênçãos que vão chegar para você a jato. Tem bênçãos que vão chegar para você a cavalo. Tem bênçãos que vão chegar para você a pé. Tem bênçãos que nunca vão chegar até você. Mas todas essas 4 situações, Deus permite acontecer para que você pode ficar em pé? Deus poderoso. A motivação de Deus é ter a gente perto. Eu sei que vocês vão cantar, mas tem um corinho que fala assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, não é? E se ela fechar, continua sendo Deus. Eu quero cantar isso com vocês porque isso exemplifica o que estou aqui. Mas antes de cantar, me deixa fazer um convite. Jesus vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua igreja. E não é uma igreja passiva, não é uma igreja acovardada, não é uma igreja que vive pelos cantos, é uma igreja perseverante, é uma igreja que bate na porta, é uma igreja que incomoda a corrupção, é uma igreja que se posiciona, é uma igreja que não desiste. Quando Jesus voltar, ele precisa encontrar esta igreja. Mas antes de você receber a mensagem do reino de Deus, que é o quê? É a manifestação do céu na terra, você precisa antes receber a mensagem da salvação de Cristo. Não tem como você querer manifestar a mensagem do reino se você antes não manifesta a mensagem da salvação. Se você quer participar dessa igreja que vai para o céu, se você quer participar dessa noiva, dessa família que vai ser buscada, uma família ativa, uma família alegre, uma família abençoada, um local gostoso de estar, um local de crescimento, um local de expansão, um local de empreendedores, um local de gente bonita, um local onde você vai ter um bom casamento, um bom relacionamento, uma boa família. É esse ambiente. Mas para você querer ir para o céu junto com essas pessoas, primeiro você precisa entender, ouvir e receber a mensagem de Cristo. Qual é ela? É a salvação, é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Se você crer na mensagem da salvação, ele derrama sobre você poder para manifestar o céu na terra.